no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Versículo 4: Ouve, pois, ó Senhor, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 13: O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Agora guarde o versículo 14: Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Versículo 20: Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: Que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, e grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque pudemos participar até agora deste culto, falando contigo, orando ao Senhor, dando louvores ao teu nome, glorificando o teu nome, ouvindo a tua palavra, lendo dessa palavra. Mas nós queremos pedir, Senhor, fale um pouco mais ao nosso coração, conforme o teu querer e de acordo com a necessidade nossa. O teu Santo Espírito sabe o que nós precisamos ouvir nessa noite. Tenha misericórdia de nós e fale, ó Deus, ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas ofertas que serão consagradas ao dia da igreja perseguida. Nós cremos que essas ofertas virão. Cremos. Por isso nós queremos desde já te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor é que é dono do ouro e da prata. Tudo te pertence, e para o teu próprio nome, tudo isso é também posto a teu serviço, na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, quando eu falo aqui neste mês, mas a gente já está vencendo aqui o mês de maio, eu vou seguir um pouco falando sobre este assunto aqui. Família, a concepção esquecida. Esse é o terceiro sermão. Na semana passada eu não pude estar aqui com a igreja, então eu não preguei esta série, ou nenhum do sermão da série. Nosso irmão Joel esteve aqui, e eu sigo daqui por diante, falando um pouco mais sobre essa temática. Eu ouvi de uma irmã muito querida aqui da igreja, dizendo: pastor, como a gente precisava ouvir isso, como eu precisava ouvir isso na minha casa, o que o senhor falou na semana passada, sobre erros que a família pode evitar. Eu precisava ter escutado aquilo, já ouvi aquilo várias vezes, e foi muito bom para a gente. Eu falei: louvado seja o Senhor por isso, porque aqui não tem nenhuma novidade realmente. Esse texto que acabamos de ler, com as ordens escritas, explícitas aqui, não há nenhuma novidade. No entanto, Israel é uma família, o povo de Israel aqui nesse texto que lemos, é uma família que está a caminho do colapso. Então eu comecei essa mensagem na semana passada, e hoje eu quero continuar com a parte 2 dela aqui, dessa mesma mensagem dentro da temática família. Bom, eu disse logo no primeiro sermão, na primeira mensagem, o seguinte: que eu compreendo, ou pelo menos parto do princípio, que nós conhecemos 3 tipos de famílias ao longo da nossa vida. E eu não estou falando nos pormenores de cada tipo de família. Eu estou falando quero falar em grupos maiores. Então,
existem 3 tipos de famílias, ou 3 grupos. O primeiro grupo de família é o que eu chamo de família herdada, é uma concepção herdada. Ou seja, nós aprendemos desde pequenininho o que é família. Então, os nossos pais nos ensinaram, os nossos avós, então a gente aprendeu esse tipo, nós herdamos isso, essa concepção sobre o que é família, como ela surge, de que maneira ela acontece. A segunda, eu chamo aqui da família, eu chamei naquela primeira mensagem, de uma família, de uma concepção apresentada de família. Ou seja, é aquilo que ao longo dos anos na nossa vida, as pessoas vão mostrando para nós o que é família. Olha, família é isso daqui, tá? Família acontece desse jeito, família acontece dessa forma. E nós temos assim, ao longo desses últimos anos, e principalmente nos últimos 15, 10 anos, uma explosão de modelos de família que as pessoas, muita gente hoje em dia, como eu já disse, chama de evolução. Ou seja, a família evoluiu. Eu falei aqui de vários tipos dessa evolução, do que se considera uma evolução do modelo de família, e disse também o seguinte, que se você teria a expectativa de que eu, pastor, viesse aqui para falar mal ou criticar todos os outros modelos de família que estão aí fora, que acontecem nesses dias, elas são realidade. Não adianta a gente fugir e falar assim, olha, isso aqui é mentira, isso não é família, porque de fato, ao redor de nós, vários modelos de família têm surgido e não dá para a gente negar isso. E eu não venho aqui como pastor para negar isso, eu venho aqui para reafirmar qual é a concepção bíblica de família. O que a Bíblia fala que é família? O que a Bíblia diz de como a família surge? Eu quero me pautar aqui, ok? Disse isso. Disse também que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz ou considera que família é a comunidade formada por pessoas, por indivíduos, que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade própria. Então o IBGE define família desta forma. Na Lei Maria da Penha consta que família é uma comunidade... É justamente este aqui que eu acabei de ler, é a Lei Maria da Penha, de 2006. Diz que família é uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. O IBGE diz que família é um grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco ou relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica. E quem já fez recenseamento aí, quem foi recenseador, sabe que para a gente o que conta é a unidade doméstica. Ou seja, aqui mora a gente, o recenseador entra e faz a contagem de pessoas. Mas eu disse também o seguinte, falei, gente, a própria Constituição, ela diz ou deixa subentendido de forma não explícita, que a família é constituída a partir do casamento entre homem e mulher, Constituição brasileira, que nunca teve a preocupação de definir ou de conceituar o que é família. No entanto, todas essas instituições que estão até hoje falando ou dizendo o que é a família, elas são posteriores à família. A família é anterior a tudo isso, a família é anterior à IBGE, a família é anterior à Constituição brasileira, à Lei Maria da Penha, enfim. Será que realmente existe autoridade para dizer sobre isso? E aqui entra, logicamente, na atribuição de valor que daremos a cada um destes elementos. E o terceiro grupo, então, de famílias que eu disse aqui, seria a família assimilada. O que é isso? É a família que você escolhe. A gente aprende, herda um monte de tipos de família, ou herdamos dos nossos pais, nossos antepassados. A sociedade apresentou para a gente e continua apresentando vários modelos de família, e agora você e eu vamos escolher. E nós vamos assimilar algum modelo de família e dizer, isso aqui que eu quero para mim, eu entendo que família é assim. Nesses modelos da evolução, o que está em jogo é a afinidade. O importante nesses modelos novos de família, na evolução, é se a gente tem afinidade, se gostamos das pessoas. Não importa quem gosta de quem, desde que se gosta, a família pode se constituir.
como família. E isso tem crescido cada vez mais, ou seja, a afinidade como elemento constituinte da família. Diante disso, numa pequena pesquisa que eu andei fazendo por aí, eu percebi que em momento algum se fala da Bíblia. Quando a Bíblia diz que o casamento, que a família, perdão, acontece através do casamento de um homem com uma mulher. A Bíblia diz que isso é o ponto de partida da família. Então, esta concepção bíblica está sendo esquecida. É por isso que essa série se chama ou se propõe a falar sobre a família numa concepção esquecida. Ou seja, o que a Bíblia tem falado sobre o que é família, como ela deve viver e ser, tem sido esquecida. E pior, tem sido chamada de retrógrada, em desuso e provavelmente com seus dias contados. Bom, recordando então um pouquinho mais sobre o que eu falei sobre, com base neste texto, porque para a gente não se perder no meio disso, no meio desse turbilhão de informações e novidades, nós precisamos saber ou conhecer quais são os erros que a família de hoje não pode correr, não pode cometer. Foi por isso que a gente começou na semana passada falando um pouquinho sobre isso. Falando que o Israel, desde a saída dele do Egito até chegar lá na terra prometida, e eles vão tomar posse da terra, aconteceu muita coisa, e Deus tinha prometido para essa gente o seguinte: vão para lá, vocês vão estar numa terra maravilhosa, vocês não plantaram nada e vão ter plantações para vocês lá. Vocês não vão edificar nenhuma casa e terão casas para vocês morarem, eu vou dar isso para vocês. Vocês vão experimentar de um conforto, de uma riqueza que vocês nunca viram antes e eram escravos no Egito. E Deus fala: olha, a única coisa que vocês precisam fazer é me obedecer, é terem a mim como o único Deus de vocês, serem fiéis a mim, e vocês terão uma vida tranquila. E aí a gente pode então pensar, bom, então foi isso que aconteceu, eles foram para a terra prometida e tudo foi uma maravilha. E não, porque ao invés de sossego tiveram angústia, ao invés de guerra, ao invés de paz tiveram guerra, ao invés de saúde tiveram doença. Falei então na semana passada que 2 erros Israel cometeu, com base nesse texto. O primeiro erro deles é desconsiderar os preceitos de Deus, eles não fizeram o que Deus quis. Tudo aquilo que Deus manda, eles não fizeram praticamente nada. O básico era: vocês vão expulsar todos os povos da terra, eles não fizeram isso. Vocês não vão se casar com gente desses povos, e eles fizeram isso. Vocês não terão outros deuses, e eles fizeram isso. Então, desconsiderar os preceitos de Deus. Por isso eu li o primeiro versículo do capítulo 6, porque Moisés está repetindo para o povo, dizendo: estes são os preceitos, os testemunhos que Deus mandou que vocês guardassem quando fossem para a terra prometida. E se nós lemos o capítulo 6, logicamente, o capítulo 5, que é só você voltar à página da sua Bíblia, e você vai encontrar os 10 mandamentos, ou a repetição dos 10 mandamentos. Então, do que Moisés está falando? Esses mandamentos, mas toda a lei de Deus, se vocês cumprirem isso na terra, vocês estarão muito bem. Então, este foi um erro, desconsiderar os exemplos ou os preceitos de Deus. E eu disse o seguinte: bom, gente, o que tem de bom nessa história? O bom, nós aqui nesses dias, é que nós temos o exemplo de Israel. A gente não precisa cometer os mesmos erros. Isso é o que a gente tem de bom nessa história toda aqui, olhando para tudo isso. O segundo erro de Israel foi abrir mão da lealdade a Deus, da fidelidade. Era tanto conforto, tanta prosperidade, que eles esquecem de Deus. E eu disse, isso aqui é um grande perigo. No meio da prosperidade, a gente esquecer de Deus. No meio da riqueza, a gente se esquecer de Deus. Isso é um risco tremendo. E Israel fez isso. Pastor, mas na Bíblia não fala de conforto. Conforto é uma palavra moderna, mas pensa bem, gente. Pensa bem você entrar dentro de uma casa, não ter nenhum morador dentro dessa casa, e está tudo lá para você morar se é seu. E pensar que antes disso moraríamos em barracos, em tendas. Então nós temos a ética do Sinai ao lado a lado com a graça de Deus, para a gente não entrar nessa. Para a gente aprender que no meio da prosperidade nós devemos ser fiéis a Deus, mas que fora da prosperidade também, ou seja, nós devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo. Bom, mas eu quero seguir então com isso, um pouquinho mais para completar
este nosso texto aqui, e essa mensagem da agora para frente começa aqui no versículo 13. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 6, versículo 13, onde a gente parte aqui, porque é a primeira dos nossos outros erros que Israel cometeu foi manter a adoração aos seus deuses. Percebam que eu coloquei ali embaixo alguns ícones de redes sociais dos nossos dias, não é verdade? Twitter, LinkedIn, Face, Instagram e tudo mais, que é onde a turma segue todo mundo. E a pergunta é, quem é que você segue hoje? Pensa aí na hashtag de Deus, se fosse o caso. Hashtag, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. O texto que a gente leu, versículo 13, versículo 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos outros povos. Separe isso daí, coloca isso, grava isso. Não faça isso. E essa terra, gente, era tão produtiva para produzir deuses, quanto ele era produtiva de alimentos. Israel deveria seguir só o Senhor. Só o Senhor. Vamos lá, gente. Quantos seguidores você tem? Ou melhor, você faz parte do você segue qual famoso aí? Qual pastor? Qual quem? Nas suas redes sociais? Não estou chamando essa turma de ídolo ainda não. Mas olha só, coisa curiosa. Tem alguns deuses famosos nessa terrinha. Uma tal de Azera. Alguns episódios da Bíblia falam dela. Mostra aqui um desequilíbrio. O rei Asa, por exemplo, retirou a sua avó Maacá a distinção da rainha mãe, por ter sido ela quem fizera o abominável ídolo de Azera. Você vai ler uma historinha sensacional no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13. Mais comumente, Azera é adorada dentro de casa, nos tempos do povo de Deus. Suas ofertas eram realizadas pelas matriarcas da família. As mulheres de Jerusalém atestaram isso uma vez, em Jeremias 44, diz assim: e acrescentaram as mulheres: julgas que nós adorávamos a rainha dos céus, é Azera, lhe oferecíamos as nossas libações e fazíamos bolo com a sua imagem, tudo isso sem nossos maridos soubessem e nos ajudassem? Com certeza que não. Essas passagens mostram que muito disso era verdade aqui. Essa era uma deusa muito famosa. A turma seguia essa. Se você não tivesse lá na página da Azera, você estava fora. Mas tem mais. Já ouviram falar do Moloque? O Moloque é bem interessante, é muito famoso também. Tinha muitos seguidores. Aquele fornozinho ali era para sacrifício de crianças. Era desse jeito que a adoração acontecia. As estátuas de Moloque geralmente eram assim, desse jeito. E de acordo com as escrituras, os povos, os amorreus, por volta lá de 1900, adoravam Moloque. Segundo o costume, nos rituais de adoração, haviam atos sexuais e sacrifícios de crianças. Essas eram jogadas naquela cavidade ali. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. São esses reis aí que Israel resolveu flertar com eles na terra prometida. Tem um outro mais conhecido da gente, que parece que ele é mais inofensivo, o Baal. O Baal parece ser mais inofensivo desses todos aí. Mas as estátuas de Baal eram chamadas de Baalins. Os templos, altares construídos nos altos dos morros, sobre as árvores, teto das casas, e havia grande quantidade de sacerdotes. Queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até que o sangue pudesse jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Lembram de Elias? Ele se cortando, sacerdotes de Baal, que o Baal não atendia, e o Elias ainda falando com os caras, grita mais alto, porque para ver se Baal talvez está ocupado. É esse carinha aí. Essa turma aí dominavam as redes sociais de Israel na época. Agora, queridos, o vírus que mais matou Israel
nem chega perto dos vírus que conhecemos hoje em dia. O vírus que mais matou Israel chama-se idolatria. Acompanhada da rebeldia, porque se o rebelde vai ser idólatra, e o idólatra, ele é um rebelde para com Deus. E eu quero convidar vocês para a gente pensar um pouquinho mais profundo sobre idolatria agora. Porque a gente corre o risco de reduzir a idolatria, primeiro, às questões de imagens, de santos. Ou então a gente fala assim, quais são os ídolos dos nossos dias? O poder, a riqueza, o sexo. A gente usa esses temas genéricos e ao mesmo tempo grandes para se referir a ídolos nesses dias. Então eu quero convidar vocês para a gente olhar um texto. 1 Samuel, capítulo 15. O versículo está aqui, tá bom? Pensa que eu quero convidar você a olhar um pouquinho mais profundo sobre idolatria. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23, o seguinte, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Perceba bem o seguinte, percebam o que o autor está dizendo, vamos tentar pensar aqui juntos, que a rebelião, ou seja, quem é rebelde, é como o feiticeiro para Deus. Isso aqui é palavras de Deus, para o seu povo. Ou para Deus, como Deus entende isso. E a obstinação é como idolatria. E eu quero aqui aprofundar sobre idolatria, então a gente tem que avançar um pouquinho naquilo que é obstinação. Vamos lá. É o seguinte, penso eu que a idolatria nesses dias, ela está mais disfarçada do que a gente pensa. Está muito disfarçada. Grande risco para nós. Pelo seguinte, quando a gente olha para aquela palavrinha obstinação, a gente vai aprender assim, que a obstinação significa ser insolente, arrogante, presunçoso. Então, nesse mesmo texto que a palavra traduzida como rebelião significa a recusa em aceitar uma autoridade, código ou convenção, ou seja, aquele que se rebela é aquele que se recusa a se submeter a uma autoridade, algum código, alguma lei, alguma convenção, alguma regra. E aqui eu botei um asterisco ali no insolente, porque quando a gente pensa que no texto anterior, fala assim, a rebelião como pecado de feitiçaria e obstinação é como idolatria. A gente tem que entender o que é obstinação. Então aqui, o mesmo jeito, quando eu olhei para insolente, falei, gente, mas o que é o insolente? Bom, o insolente, ele é, dentre outras coisas, o desrespeitoso no que diz, ou nas atitudes que toma, é o atrevido, é o malcriado, é o desaforado. Vamos juntar isso tudo? Na Bíblia, a idolatria é, então, juntamente com a adoração às divindades, toda atitude de rebeldia, arrogância, presunção, desrespeito, atrevimento, malcriação e insubmissão. Ou seja, na prática, tem pouco ídolo para tanto idólatra. Pegou? A mensagem? A gente precisa entender que tem pelo menos três tipos de ídolos, ok? Há os ídolos do artífice, ou seja, as imagens que o artista faz, que o artífice faz, seja de madeira, de metal, de barro, enfim. Esses são os ídolos do artífice. Tem os ídolos do lar, como a própria Zera era, ou então tantos outros que a gente adora dentro de casa. E os ídolos do coração. Cada um a seu tempo, a seu modo, a seu jeito, de acordo com o seu adorador. Eu vou voltar na página anterior para você poder compartilhar isso com alguém. A idolatria pode estar disfarçada no nosso meio, porque na Bíblia a idolatria, juntamente com a adoração às divindades, toda atitude de rebeldia, arrogância, presunção, desrespeito, atrevimento, malcriação, insubmissão e outras coisas mais. A família tem que fugir disso. A família tem que fugir disso nesses dias. Não basta só não se curvar diante das divindades.
Nós temos nos nossos dias um espírito de revolta contra todo e qualquer tipo de autoridade. A família precisa lutar contra isso. Nós somos famílias do Senhor, nós precisamos lutar contra isso. Esse foi o vírus que mais matou na história do povo de Deus. Então, pensando desta forma, a gente pode seguir um pouquinho mais aqui. Porque se o erro de Israel foi se curvar a esses deuses, Israel cometeu mais um erro terrível. Terrível, gente. Este é um erro atualíssimo. Versículos 20 a 25, olha aí na sua Bíblia. Mas eu vou resumir em uma frase. Os erros de Israel, com base nesses versículos, foi não ensinar às gerações futuras o temor do Senhor. Filho que não aprendeu a se submeter a Deus com os seus pais, dificilmente vai aprender na igreja, ou assistindo o Hernandes pregando, ou R.R. Soares, ou qualquer outro pregador das multidões, porque isso precisa ser ensinado em casa. Foi o que Deus disse para Moisés: ouve Israel, essas palavras que hoje te ensino. Que palavras são essas? Os 10 mandamentos e tudo mais que está aqui para trás, que eu acabei de falar. São as palavras que vão trazer vida para vocês, para a sua família, vai garantir a bênção, vai libertar vocês do mal, vai garantir a prosperidade de vocês. Mas como é que vai ser isso, Senhor? Olha, essa palavra que vocês ouviram aqui agora, eu estou repetindo, porque Deuteronômio é a repetição da lei, é essas palavras que hoje vocês escutaram, vocês inculcarás na cabeça dos seus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que esses meninos vão olhar para vocês e falar assim: por que a gente tem que fazer isso? E vocês vão dizer: porque Deus foi tremendo conosco, com seus pais. Porque as bênçãos que a gente colhe hoje, Deus começou a fazer antes de você nascer. É falar dos feitos do Senhor. Isso deveria ser comum para os chefes de famílias. Eu quero ler esse capítulo 1, versículos 30 e 31 de Deuteronômio. Se você quiser voltar às páginas da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, versículos 30 e 31. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vocês, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho, pelo qual andastes até chegar a este lugar. Vocês vão contar para Deus isso, ou vão contar para os seus filhos o que Deus fez. Queridos, o grande erro de Israel também foi não adorar adorar aos deuses pagãos, mas não ensinar a essa geração futura sobre o temor do Senhor. Foi o grande erro de Israel. O grande erro. Este erro, infelizmente, foi fatal. Este erro, infelizmente, ele é atual. A única resposta apropriada para os ensinamentos de Deus seria a obediência. Então eu quero fazer aqui algumas observações para a gente encerrar este momento. Primeiro, que o Israel da Bíblia é uma grande família. É um povo formado por famílias, na verdade, que surgiu de uma primeira família, a família de Abraão. Israel é também uma grande família, como a igreja precisa ser uma grande família, ou seja, tudo isso aqui que a gente olha, os 4 erros cometidos de Israel, são erros que a família não pode cometer nesses dias, mas são erros que a igreja não pode cometer nesses dias. Porque a grande questão é, quando o filho perguntar, e eu brinquei um pouquinho aqui com essas perguntas, vamos atualizar as perguntas talvez. Quando o teu filho te perguntar assim: pai, por que é a Bíblia que diz para nós o que é família? Porque quando a gente pesquisa no Google, a gente descobre que o IBGE fala uma coisa, que a Lei Maria da Penha fala outra, e que tem outras coisas que falam sobre família. Mas por que a gente
precisa ainda seguir a ideia de que família é do jeito que a Bíblia fala, que é. Esse negócio não está ultrapassado? Esse negócio já não caiu de moda? Olha, lá na minha escola, eu não aprendi isso não, mas por que aqui em casa, e por que vocês ensinam para a gente que é a Bíblia que diz para nós o que é família? E talvez o pai responda o seguinte: ah, filho, é porque a Bíblia para nós é importante. E o filho, então, hoje em dia, que tem um monte de porquê para tudo, não é? Mas por que a Bíblia é importante? E o importar, por favor, é a ideia de importação, de trazer para dentro. Falei, porque nós pegamos o que a Bíblia tem e trazemos para dentro de nós. Bom, creio que essas são duas perguntas bem interessantes, bem atuais. Mas o filho pode perguntar-se ainda: pai, mas espera lá, explica aqui. O senhor trabalha demais, mamãe trabalha muito. Dá um duro danado para a gente ter as nossas coisas aqui. Por que vocês falam que tudo que a gente tem foi Deus que deu? Uma vez, assistindo os Simpsons, o filho, como é que é o nome do filho? Bart. O Bart pergunta para o pai na hora da oração: pai, por que a gente tem que agradecer a Deus? O senhor que comprou isso aqui no mercado. E vocês já imaginam como foi a resposta do Ron. Foi um horror. Mas é a resposta que molda a resposta de muitos pais na atualidade. Porque sabem muito mais de Simpsons do que de Bíblia. E o filho pode perguntar: pai, por que nós cremos que tudo pertence a Deus? Porque se pertence a Deus, por que fulano tem mais do que a gente? Percebam que perguntas simples da gente responder? Filhos crentes deveriam fazer essas perguntas. Porque são perguntas contextualizadas. Pensando que nós somos o Israel de hoje, diante da terra prometida. Essas são as perguntas que essas crianças deveriam estar fazendo hoje. O que devem fazer? E a gente deve saber responder. A última, a melhor. Essa eu acho a mais legal. Por que vocês nos educam para Deus? Quando a gente fala, a gente está educando vocês para Deus. Porque lá no Salmo 127, diz que a herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. Então a gente toma conta para Deus, porque pertence a Ele. E qual é a resposta desse monte de perguntas? Por que isso? Pastor, por favor, nos dê uma resposta também atualizada, já que as perguntas são atualizadas. Sim, a resposta é atualizadíssima. Porque é a Bíblia que nos diz o que é família. Por que a Bíblia é importante? Por que ler a Bíblia é importante? Porque tudo que temos é dado por Deus? Por que nós cremos que tudo pertence a Deus? E por que os filhos são educados para Deus como os pais falam? Simples, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós cantamos isso aqui. Mas como é que a gente canta isso? Sendo que nem mesmo a concepção de família que existe na Bíblia, quantas vezes a gente deixa essa concepção ficar sendo esquecida? Então, para você pensar junto comigo, para a gente, num próximo encontro, avançar um pouquinho mais sobre isso. Assim como aconteceu em Israel, olha só, Deus deu para Israel um monte de bênçãos, e Deus fez a mesma coisa para a gente.
Deus nos deu um monte de bênçãos. Eu falei hoje pela manhã no texto que nós lemos aqui, de Paulo aos Coríntios, dizendo, porque isso que eu recebi, assim também entreguei para vocês. Ou seja, o evangelho é um ato de entregar, de receber e entregar, de receber e repartir. E eu perguntei hoje pela manhã, o que foi que Deus te deu, meu querido irmão, minha querida irmã, que você precisa repartir? O que precisa ser repartido? Qual foi a grande bênção de Deus na sua vida que você precisa repartir? E quando a gente olha lá para o texto de Coríntios, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está repetindo, ele diz, olha, porque o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu aos seus discípulos, deu aos seus discípulos, falando, ó, isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Por semelhante modo, depois de pegar o cálice, ele pega o cálice e diz, olha, esse cálice é uma nova aliança no meu sangue, vertido em favor de vocês, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Será que é simplesmente repetir o gesto? Sim, como ordenança é repetir o gesto, mas o que está sendo dito, o que Jesus está falando lá na ceia? Jesus está dizendo que ele foi entregue, que o sacrifício dele foi feito, e que nós receberíamos isso. É isto também que não pode ficar com a gente só. A gente precisa dividir isso, a gente precisa repartir isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa viver isso, porque é isto que vai mudar os rumos da nossa sociedade. É isso que vai trazer salvação para o perdido, numa geração perdida. Numa geração da qual eu faço parte. Que a gente fica no meio de um turbilhão de mensagens atravessadas e equivocadas, e a gente não sabe o que é certo, o que é errado, tentando escolher o que é certo, tentando escolher o que a gente pode aproveitar de tudo aquilo que é dito. Vou dar um exemplo, ok? Exemplo, vacina. Essa pode, aquela não pode, essa está ruim, essa tem 50% da eficácia, essa não tem tanto. Olha, essa aqui foi feita não sei aonde, cuidado com esse negócio. Gente, e agora, qual vacina que a gente vai tomar nesse negócio? E eu escutei uma mensagem ontem daquelas maravilhosas, agora essa derrubou tudo. O cara dizendo assim, olha, vocês erraram, pensando que quando vocês escutam que uma vacina tem 50% só de eficácia, vocês não entenderam o seguinte, é que 50% das pessoas que tomaram essa vacina vai fazer algum efeito, 50% não vai fazer. Eu falei, gente, quem está falando isso? E aí ele continua dizendo assim, e outra coisa, e as outras é pior ainda, viu? E aí a cereja do bolo, ele fala assim, todas as vacinas são experimentais. Nós só vamos ver o resultado delas daqui a não sei quantos anos, porque a vacina que foi a mais rápida, que foi feita, a vacina fulano de tal, e durou 15 anos para ficar pronta. Então, todo mundo que está tomando vacina, está tomando um negócio experimental. Eu falei, olha que legal, nós estamos confiando em quê? Deus nos deu as bênçãos. Deus nos deu as bênçãos. Deus nos deu a sua palavra, para ela nos ensinar. Deus nos deu. Deus nos deu a sua companhia. O próprio Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, o Espírito que habita em mim, habita em você. Sabe por quê? Porque Deus nos deu Jesus. É a partir de Jesus que a família ganha sentido. É a partir de Jesus que a família se completa. É a partir de Jesus que a família se conecta. É a partir de Jesus que a família se engaja em missão, em unidade. Se não tiver Jesus em tudo isso, a gente vai viver em frangalhos sempre. É através dele, de Jesus, que nós podemos evitar todas as falhas que Israel evitou. Sabe por quê? Porque Israel viveu a partir de promessas que apontavam para o Messias. Eles achavam que seria um cara muito bom de espada, que ia lutar e ia matar todos os inimigos. Israel esperava esse cara. Então Israel não teve o que nós tivemos para caminhar conosco.
Israel não teve um Cristo morto e ressurreto, cheio de poder e autoridade, cheio de amor, que se entregou para que a minha família e a sua família pudessem fazer parte da grande família de Deus. Foi lá naquela cruz que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É a hora que ele não chama Deus de Pai. O único momento na história em que Jesus não chama Deus de Pai. É como se ali ele abrisse mão da filiação que ele tem de Deus, ou seja, ele abre mão de ser família de Deus, para que eu e você passássemos a sermos famílias de Deus. Só em Jesus a família vai deixar de ser uma concepção esquecida. A família vai deixar de ser um conceito retrógrado, em desuso. É só em Jesus que a família vai aprender a olhar para frente, a olhar para trás, entendendo que a graça que ele estabeleceu, como nós vamos recordar aqui na ceia, o sinal da graça de Deus, com a ética do Sinai, dizendo: olha, não terás outros deuses diante de mim. Ensina essas palavras para os seus filhos todos os dias, andando pelo caminho. Amarra isso no braço dos seus filhos, na testa deles, coloca no umbral das portas, para que eles possam gravar isso e isso ficar mesmo neles. Essa ética do Sinai, com a graça de Deus movida pelo sacrifício de Cristo, podem juntos conectar a família à vontade e ao querer de Deus. E não há proposta de evolução nesse mundo capaz de destruir aquilo que Deus disse que faria através de suas famílias. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero que você ore por sua família agora. Quero desafiar você a orar por aqueles que não estão aqui. Quero convidar você a orar por famílias que estão sendo destruídas, engolidas por tantos modelos de famílias dos nossos dias. Quero convidar você a orar para que as dúvidas acerca do que é família nesses dias sejam supridos por aquilo que há na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, nem das nossas famílias. Traga sempre à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E fortaleça os nossos lares por Tua graça. Que dentro das nossas casas, as nossas famílias sejam famílias de verdadeiros adoradores do Senhor. Que sejamos Teus seguidores fiéis. Nos ajude isso em nome de Jesus. Nós precisamos do sustento, da direção e do cuidado do Senhor. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por este culto, por este momento aqui. Pedimos que o Senhor esteja conosco todos os momentos das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a orar, como ensinaste os teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as suas vidas, hoje e para todo sempre. Amém e amém.